Terceira aula sobre redação, sobre texto dissertativo argumentativo. Agora que nós já vimos o que é o texto dissertativo argumentativo, já vimos quais são as suas 4 partes, vamos começar a escrevê-lo. Antes de pegar a folha e começar a escrever o texto, nós temos uma fase chamada fase da pré-escrita, ou seja, antes, algo que antecede a escrita. Nós precisamos de 4 coisas para começar a escrever o texto. Essa pré-escrita. Antes de escrever o texto, precisamos de 4 coisas. Sem essas 4 coisas, a gente não consegue escrever o texto. Não adianta nem começar. Depois que vocês verem todo o processo da escrita do texto dissertativo argumentativo, se vocês, quando forem treinar a redação de vocês, treinar o texto, treinar a escrita, não reunir essas 4 coisas antes de começar a escrever, não vai conseguir escrever. Então, a pré-escrita é a parte fundamental, a parte mais importante da escrita. Bom, precisamos de 4 coisas. Nem vou escrever isso. Isso você tem que deixar na mente de vocês. Precisamos de 4 coisas. Vamos lá. A primeira coisa, o tema. A gente precisa de um tema para escrever o texto. Já que dissertar é falar ou escrever sobre alguma coisa, essa alguma coisa vai ser o tema. Como acontece o tema na redação, no texto dissertativo argumentativo? O tema será dado. Alguém vai te dar o tema. Se for no Enem, o próprio Enem vai te sugerir um tema. No vestibular, a mesma coisa. Na aula de português do 9º ano, a mesma coisa. O professor vai te sugerir um tema. Ou o professor vai dizer, escolha um tema da atualidade para fazer. Mas a primeira coisa que precisamos é um tema. Ele vai ser dado. Segunda coisa a respeito do tema. Quando a gente vai escrever um texto dissertativo argumentativo, o tema é sempre uma problemática. Não um problema em si, é uma problemática, ou seja, algo que pode virar um problema ou que é uma deficiência sistêmica, né? Uma deficiência já de tempo em alguma coisa de cunho social, que atinge a sociedade. Exemplos: intolerância religiosa, crise hídrica, bullying, racismo, falta de desemprego, falta de oportunidade para as mulheres no mercado de trabalho. Enfim, é sempre uma problemática social. É sempre algo que tem a ver conosco, com a sociedade. Então o tema vai ser dado, ele é uma problemática, ele é de cunho social, econômico, político, enfim, mas que abrange a sociedade, é uma preocupação, é uma problemática da nossa comunidade geral. E de onde essa comunidade? Do Brasil. Não vai cair um problema sobre alguma coisa, sobre a guerra na Ucrânia e na Rússia, por exemplo, diretamente. Pode até vir a cair, mas seria alguma coisa do tipo o impacto da guerra entre Ucrânia e Rússia na economia brasileira. É sempre ligado ao Brasil o tema que vocês vão receber no Enem, que vão receber no vestibular ou que vão receber no concurso ou na aula de português. É sempre ligado a uma problemática social brasileira, tá bom, gente? Então, o tema vai sempre nesse sentido. Sempre nesse sentido. Pode ocorrer de cair um tema bem universal, do tipo, eu fiz uma vez uma prova, uma redação num vestibular que o tema era o câncer. Que o tema era o grande número de casos de câncer no mundo inteiro. Mas o câncer é um problema brasileiro também. Nós temos milhões de brasileiros sofrendo com câncer, ou se curando do câncer, felizmente. Então, assim, é uma coisa sempre voltada à nossa comunidade. Então, a primeira coisa que precisa é o tema. Segunda coisa que nós precisamos para escrever o nosso texto, a nossa tese.
tese. Professor, o que é tese? Tese nós podemos chamar de ponto de vista. Não é uma opinião, é um ponto de vista. Um ponto de vista. Vamos ver como que a gente extrai uma tese. Como é que é isso? Vamos lá, vamos fazer um exercício rápido aqui. Vamos pular a tela para baixo. Chegamos na prova e recebemos um tema. Está lá escrito: faça um texto dissertativo argumentativo sobre o seguinte tema: impactos da pandemia na educação. Esse foi o tema nos dado, nós ganhamos o tema. Ele é uma educação brasileira, para ficar bem claro. Ele é uma problemática, né? A pandemia trouxe muitos impactos na educação. É brasileiro, né? É da educação brasileira. É uma coisa social, educação envolve toda a sociedade. Ok, temos o tema. Vamos tirar a nossa tese. Para tirar a tese, a gente faz uma pergunta. A gente olha para o tema e faz uma pergunta. E a pergunta é essa aqui, ó. O que penso a respeito disso? O que penso a respeito disso? Disso o tema, né? O que penso a respeito desse tema, dessa informação que me é trazida no tema? O que eu penso a respeito disso? Então eu vou bolar uma frase, vou fazer uma frase aí, uma afirmação, enfim, com o meu ponto de vista. Vamos marcar aqui o ponto de vista. O meu ponto de vista a respeito desse tema aqui. Vamos lá então? Vamos fazer uma juntos aqui. O que eu penso a respeito disso? Que os impactos não foram bons, né, gente? Eu, particularmente, eu penso que os impactos não foram bons. A gente ficou atrasado basicamente 2 anos aí, ficaram muitas deficiências. Então, eu vou trazer uma frase aí. A pandemia ocasionou um grande atraso na educação brasileira, principalmente nos alunos dos anos iniciais. É o que eu penso a respeito. A pandemia ocasionou um grande atraso na educação brasileira, principalmente nos alunos dos anos iniciais, aquela gurizada que durante a pandemia estaria no primeiro e segundo ano aprendendo a ler e escrever e não tiveram aula presencial e não conseguiram aprender a ler e escrever na idade certa. Então, é o que eu penso a respeito. É um posicionamento. Isso é a segunda coisa que a gente precisa ter na nossa pré-escrita para escrever um texto. Primeiro é o tema. Segundo é a tese. Bom, faltam mais duas coisas. Vamos lá. O que a gente precisa agora? Agora nós precisamos do argumento 1. O argumento 1. Se nós vamos escrever sobre alguma coisa justificando, dando motivos, essa coisa que nós vamos escrever é aqui, ó. A pandemia ocasionou um grande atraso na educação brasileira, principalmente nos alunos dos anos iniciais. É sobre isso que nós vamos escrever. E agora eu preciso fortalecer, eu preciso defender essa minha visão, esse é o meu ponto de vista. Então eu vou para o meu argumento 1. E agora, para tirar o meu argumento 1, eu olho para a tese, eu tenho que olhar para a tese e fazer uma pergunta. A pergunta que eu vou fazer é essa aqui. Por quê? Detalhe, eu olhei para a minha tese, nessa fase do texto eu olhei para a minha tese. A pandemia ocasionou um grande atraso na educação brasileira, principalmente nos alunos dos anos iniciais. E eu olho para essa tese e pergunto, por quê? Por quê? Tá, barbada. Os alunos dos anos iniciais que estavam em fase de
aprendizado da leitura e escrita não tiveram aulas presenciais e acabaram não aprendendo a ler e escrever. Olha um motivo que eu tenho para justificar minha tese. Eu disse que causou atraso principalmente nos pequenos. E um dos meus motivos é esse aí. Que como eles não tiveram aulas presenciais, eles acabaram não aprendendo a ler e escrever na idade certa. Vamos complementar aqui. Eles até podem agora no terceiro, quarto, quinto ano, mas vamos e convenhamos. No terceiro ano, no quarto ano, tu já tem que estar sabendo ler e escrever. Seria o ideal tu aprender a ler e escrever entre o primeiro e o segundo ano. Dominar a leitura e a escrita. Então eu acabei de conseguir a minha terceira coisa, que é o primeiro argumento, é a justificativa para a minha tese. Agora eu preciso de mais uma coisa, da quarta coisa. A quarta coisa, gente, chama-se argumento 2. Isso mesmo, argumento 2. Eu vou olhar de novo para a minha tese, e vou de novo me perguntar. Por quê? Aqui que está uma coisa. Eu tenho que ir de novo eu tenho que dar outro motivo diferente desse aqui do argumento 1. Então vamos lá. A pandemia ocasionou um grande atraso na educação brasileira, principalmente nos alunos dos anos iniciais. Eu já disse que é porque eles não aprenderam a ler e escrever na idade certa. Agora eu preciso de outra justificativa, outro motivo diferente desse aqui, complementar, mas diferente, para que eu consiga defender a minha tese. Vamos pensar? Bom, podemos dizer que isso vai virar uma bola de neve, né? Vai virar uma bola de neve. Vamos fazer um motivo complementar. Vamos passar para outra página aqui para ficar juntinho. Um motivo complementar. Vamos lá. Quando uma criança não aprende a ler e escrever no momento ideal para isso, as suas dificuldades de aprendizagem tornam-se vamos botar entre aspas, né, que é uma metáfora, bola de neve. Pois ela, a criança, né, não conseguirá acompanhar os conteúdos dos anos seguintes sem saber sequer o básico. Beleza. Então aqui nós temos o nosso argumento 2. E assim a gente fecha as 4 coisas que a gente precisa na pré-escrita. Vamos revisar antes da gente terminar a aula? Então, a pré-escrita, nós precisamos de 4 coisas. A primeira delas é o tema. O tema é uma problemática social brasileira e vai ser dado. Depois nós precisamos da tese, que é o nosso ponto de vista. É quando eu olho para o tema e pergunto o que penso a respeito. Eu tenho a minha tese. Depois eu olho para a minha tese e eu vou atrás do meu argumento 1, que é quando eu olho para a minha tese e pergunto por quê. E depois eu vou atrás do meu argumento 2, que é quando eu olho pela segunda vez para a tese e pergunto novamente por quê. Isso a gente faz numa folha separada, faz num cantinho, faz numa folha de rascunho, essas 4 coisas. Sem ter o tema, a tese, o argumento 1 e o argumento 2, não dá para começar a escrever o texto dissertativo argumentativo. Essa foi a terceira aula sobre redação.